Olá, amigos, vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre O Duplo, de Fyodor Dostoiévski. Não sei falar russo, gente, não sei se a pronúncia está correta, mas vamos lá. Um livro, o que direi? Diferente, né? Já vamos conversar. Gente, não é segredo para ninguém que foi o meu primeiro contato com o nosso querido Dostoiévski. Eu tenho as minhas dúvidas se eu escolhi bem, tá? Porque eu escolhi um livro que não fosse muito grosso, né? Para ir me inteirando do estilo, né, de escrita dele e tal, tão famoso, né? Esse foi o segundo livro que ele publicou. O primeiro foi Noites Brancas. Eu deveria ter começado por Noites Brancas, porque é assim uma unanimidade, né? Todo mundo gosta. Este é um livro estranho, não é um livro que a gente não goste. É um livro assim, como vou dizer? Eu já vi várias resenhas de outros booktubers. É um livro, só vi agora, depois que eu terminei, né? É um livro um tanto chato, tá? Desculpa falar isso, mas é assim. É a história de um homem, né? O Yakov, aí eu não sei falar, como eu já disse, Yakov Petrovich Goliadkin, não sei se a pronúncia está correta. Esse homem, ele é um funcionário público, né? Eles falam que é conselheiro titular, até parece que é uma coisa, né? Não, ele tem um cargo pequeno, um cargo inferior na administração pública. Mas ele leva uma vidinha até que boa, ele tem um criado, ele mora numa casa pequena, esse criado é que cuida dele, né? Faz comida, enfim, arruma as roupas dele. Um belo dia ele acorda, ele demora para acordar. Eu vou ler esse primeiro parágrafo, gente, para vocês terem uma ideia. Faltava pouco para as 8 da manhã, quando o conselheiro titular Yakov Petrovich Goliadkin despertou de um longo sono, bocejou, espreguiçou-se e por fim abriu inteiramente os olhos. Aliás, ficou uns 2 minutos deitado em sua cama, imóvel, como alguém que ainda não sabe direito se acordou ou continua dormindo. Se tudo o que está acontecendo a seu redor é de fato real ou uma continuação dos seus desordenados devaneios. Então, isso já, essa primeiro parágrafo já nos faz pensar, opa, que espécie de pessoa é esta? Bom, ele é um cara que ele se sente, é uma história meio psicológica, vai. Ele se sente inferior, a gente nota pelos diálogos, se sente inferior aos demais, ele não é um cara muito simpático, sabe? Aquela pessoa bacana, que todo mundo gosta de estar junto. E ele é um cara triste, vai. Ele tem certeza, né? Vai ter uma festa da filha, acho que é aniversário, se não me engano, da filha do chefão lá, de onde ele trabalha, que eles o chamam de Sua Excelência. Então, ele vai para a cidade, ele compra uma roupa nova, ele aluga, parece um librê para o seu funcionário, né? O rapaz que ele contrata, para conduzi-lo num coche, né? Que eles falam coche, sei lá. Naquela época, os carros eram movidos com os cavalos, né? E era chique você chegar numa festa com uma carruagem, né, todo arrumado, e era assim que ele queria chegar. Bom, enfim, ele compra presente para a menina, ele gasta uma nota aquele dia, compra uma roupa nova para ele, e ele vai a essa festa, tá? Só que, quando ele chega lá, logo na entrada, as pessoas, tem aquela lista, né, de convidados. Não, mas o seu nome não consta aqui na lista. Ele fala, mas como? Eu trabalho com Sua Excelência? Claro que eu fui convidado. Não, o seu nome não consta aqui. O senhor me desculpe, mas o senhor não vai poder entrar. E aí ele quer falar com alguém que está lá dentro e não deixa, é aquela confusão. Eu sei que ele dá um jeitinho
de entrar por uma porta de serviço, lá, ou coisa parecida, e penetrar na festa. E só que quando ele chega, como ele já era um cara assim, meio recalcado, meio se sentindo por baixo, ele começa a observar que todo mundo olha para ele com uma cara daquela medida nele, né? Como ele diz, o que esse cara tá fazendo aqui? Enfim, ele não é bem visto, ele não é bem quisto nem bem visto naquele local. E fazem de tudo, ele faz umas coisas erradas lá, ele não fala coisa com coisa, enfim, eu sei que ele acaba sendo expulso da festa. E ele fica muito triste, muito chateado com isso e tal, e vai embora, né? E no dia seguinte ele tem que trabalhar na repartição onde estarão aquelas pessoas, algumas pelo menos, né? Então ele já fica pensando naquilo, o que ele vai fazer e não sei o quê. E no caminho de volta para casa, ele, para surpresa dele, ele vai a pé, volta a pé para casa. Para surpresa dele, ele vê um cara se aproximando, fica até com medo de ser assaltado, tal, porque era de madrugada na rua, muito frio, né? Se passa em São Petersburgo, é uma cidade muito gelada da Rússia. E, bom, enfim, aí quando ele dá de cara com esse cara, que aparentemente estava seguindo ele vê que o cara se parece muito com ele. Aí ele olha, sabe quando você olha duas vezes? Na verdade era como se olhar num espelho. E aí o cara foge e tal, e depois eles começam a conversar, e ele fica com pena, porque o cara não tem para onde ir, diz que vai dormir na rua. Ele leva o cara para dormir na casa dele. E lá eles comem alguma coisa, vão dormir e tal. No dia seguinte esse cara sai, e primeiro, antes dele, e ele pega, se arruma e vai para a repartição. Qual é a surpresa dele? E quando ele chega na repartição, esse cara está lá. Esse cara também vai trabalhar lá. E aí ele fica, né? Ele fala, nossa, mas o que está acontecendo? Esse cara é a minha cara, mas parece que ninguém percebe isso, só eu. Sabe aquelas coisas assim? E esse cara é o contrário dele. Por isso que é o duplo, né? Dizem que o duplo da gente é sempre o nosso contrário, né? Ele é alegre, brincalhão, as pessoas gostam de estar com ele. E ele acaba fazendo amizade por lá. Vocês entendem o que está acontecendo? E o nosso herói, eles tratam assim, o nosso herói, o nosso Yakov primeiro, ele começa a ficar cada vez mais chateado. Ele começa a ver que ele queria ter aquelas qualidades do outro, né, do duplo, e ele não tem. Mas sempre fica assim uma pulga atrás da orelha, pelo menos para mim ficou, né, o livro. O que eu achei de tão chato no livro? Cada vez que ele fala o nome de uma pessoa, ele repete várias vezes, sabe? Os parágrafos são imensos. É um livro um tanto cansativo, porque fica nisso. Aí você não sabe direito o que vai acontecer, a partir da metade fica um pouco melhor, porque você percebe, a gente percebe, ou pelo menos ele pensa, que esse duplo dele está ali para tomar o lugar dele. Então, a gente fica, eu sinceramente, eu não sabia bem o que pensar, se era a imaginação dele, se era um sonho, enfim. E vai se desenrolando até que no final, veja só, quase no final, há uma grande festa, de novo na casa lá da Sua Excelência. E ele vai para lá, ele não é convidado. E ele fica desesperado querendo ir lá, ele recebe um bilhete, como sendo da filha desse homem, falando que é apaixonada por ele, que quer viajar com ele, quer ir embora com ele, quer fugir com ele. Aí ele não sabe o que faz, ele arruma lá uma carruagem. Olha, é uma peripécia, gente, não dá nem para contar tudo aqui, é bem só lendo para vocês verem. Depois ele fica tomando neve nas costas, tomando chuva, até que alguém o vê escondido na porta lá olhando para tal casa, né, onde estava tendo essa tal festa. E não, qual é a surpresa dele? Quem é que vem buscá-lo? O vê ali e vai buscá-lo. O outro, o duplo. Aí ele fica pé da vida. Aí depois, ao mesmo tempo, ele agradece muito. Ele não sabe o que ele faz. Eu sei que chega uma hora
que chega uma carruagem, eu não sei bem o que, e chegam lá e falam que vieram buscá-lo. Aí ele pega e vai, como se fosse uma homenagem e tal. Então é um final um pouco estranho. A gente pode, pelo menos eu vou trocar ideia com o grupo depois na nossa live, pode pensar que tudo não passou de um sonho, pode pensar que era um homem que estava ficando louco, né? E pode pensar que ele tinha razão, que havia mesmo esse cara que acabou tomando o lugar dele no trabalho, mas não que ele fosse igualzinho a ele. Não sei, gente, eu não sei o que pensar. Sabe um livro que você não sabe o que pensar? Eu não sei se eu comi bola aí no meio, vocês me desculpem, mas que livro difícil até de fazer uma resenha, gente. Eu achei muito difícil. Mas eu não vou desistir de Dostoiévski, não. Vou ler outros, imagina. Eu acredito que eu tenha começado mal. Eu também não pego uma orientação de ninguém. Por onde eu devo começar? O que me dá na telha eu vou e faço, entendeu? Eu nem sabia que tinha sido só o segundo livro dele esse. E detalhe, na época, ele não foi muito bem recebido pela crítica, porque o Noites Brancas fez um enorme sucesso. E ele lançou esse aqui, parece que 6 meses depois. Nossa, pelo que eu entendi, é completamente diferente um do outro. Mas essa história vai incentivá-lo a escrever outras, assim, de cunho meio que psicológico. Então, eu achei importante que a gente lesse, tá? E o recado agora é para o grupo, né? O nosso grupo, a gente vai se encontrar neste sábado, às 18 horas, para conversar sobre esse livro, tá? Sábado, dia 3 de fevereiro. 3 de fevereiro de 2024. E quero que todo mundo já fique pronto, porque o nosso próximo livro será Um Homem Chamado Ove, de Frederick Backman. Sou louca para ler esse livro, eu não vi o filme, tem filme, né? Não sei se é filme ou se é série. E eu tô louquinha para ler. Eu acho que vai ser uma leitura maravilhosa, tá? E era isso que eu queria conversar hoje com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, coloca o positivo aqui, comente, compartilhe com seus amigos, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada. Tchau.